Olá, pessoal, tudo bem? Me chamo Jennifer, sou professora residente. Alguns de vocês já me conhecem e hoje eu e Igor vamos falar um pouquinho sobre como construir, né, o nosso relato pessoal. Agora que vocês já viram um pouco com a Hortência e a Nathalie do que é esse gênero e do projeto que vamos desenvolver juntos, vamos esclarecer alguns pontos para que quando vocês forem fazer a produção escrita de vocês, tudo desenvolva muito bem, tá certo? Então, relato pessoal, como se escreve? Essa é a nossa segunda aula do nosso projeto e nós vamos falar sobre a estruturação desse relato. O nosso sumário, ele vai estar dividido em três eixos, tá certo? Nossa apresentação de hoje vai estar dividida em três eixos. A primeira, a gente vai retomar um pouco da estrutura desse gênero, como Nathalie e Hortência já falaram no outro vídeo, elas adiantaram algumas coisas, e vamos destrinchar essa estruturação, certo? Essa organização que a gente pode utilizar dentro desse gênero. Então, ficará o ponto 2 com título e introdução e o ponto 3 com desenvolvimento e conclusão, que vai ser o professor Igor que vai apresentar para vocês. Então, eu inicio aqui retomando um pouco sobre a estrutura desse gênero, tá? Nathalie e Hortência, elas falaram na última aula sobre a questão do título, da introdução, do desenvolvimento e a conclusão. Eu gostaria de deixar claro que esses elementos, eles são utilizados nos nossos textos, porque um texto, ele precisa de um texto escrito, tá? Ele precisa ter começo, meio e fim. O nosso leitor, ele precisa se situar sobre a temática que ele está lendo. Essa temática, ela precisa ser destrinchada e encerrada. Então, o texto, ele precisa ter começo, meio e fim, certo? Então, não seria diferente nesse gênero. E dentro desse gênero, todos esses pontos vão ser de extrema importância e cada um deles vai exercer uma função específica, tanto para quem escreve quanto para quem lê. Jennifer, Nathalie, lá no outro vídeo, falou que a gente pode ter esse texto também, esse gênero textual, de maneira oralizada. Sim, a gente realmente pode ter o relato pessoal enquanto um gênero oral. Mas, no nosso projeto, nós vamos centrar nossas ideias somente na escrita, tá certo? Nesse módulo, vamos centrar nossa ideia somente na escrita. Então, visto isso, entendido isso, eu gostaria de explicar um ponto bem importante para vocês, que é o seguinte, que são algumas dicas para escrever esse relato pessoal. A primeira coisa que a gente tem que entender é que quando a gente trata de gêneros textuais, a gente não deve centralizar esses gêneros como se fosse uma estrutura fixa, como se fosse algo engessado, que tivesse sempre que seguir aquela ordem, ponto. Como se a gente não pudesse brincar com os elementos, como se a gente não pudesse misturar e unir os elementos. E principalmente no gênero relato pessoal. Justamente porque nós vamos citar situações reais. Então, seguir uma estrutura fixa, engessada, específica, é um pouco perigoso para o nosso texto, para a nossa produção textual. Porém, a gente sabe que também é muito importante manter a linearidade e a organização, porque o meu leitor ele não está na minha cabeça. Então, ele precisa entender o que é que eu estou falando, não é? Então, para que a pessoa que está lendo ela entenda aquilo que eu escrevi, aquilo que eu quis passar para ela, eu preciso manter uma organização no meu texto. E aí é onde a gente vai entrar com o ponto 2, que vai ser o título e a introdução, porque justamente vamos dividir esse texto em algumas etapas, para que fique mais fácil para a gente e para que fique mais fácil para quem vai ler. Então, Jennifer, qual a importância do título dentro desse gênero? Vê só, presta atenção. A primeira coisa que eu quero dizer é que o título, de uma maneira geral, em todos os textos que a gente vê por aí, que a gente lê, ele sempre vai trazer uma importância muito clara, certo? Principalmente para o leitor. Por quê? O título ele pode resumir, o título ele pode dar uma dica, o título ele pode despistar, e o título ele pode não existir. Nesse gênero, que vai ser o gênero relato pessoal, a gente tem algumas características, tá? Quando temos o título, quando o título ele é utilizado, nós vamos ter ele enquanto um dos elementos mais estratégicos, porque nele a gente vai encontrar, né, um dos principais artifícios para que o nosso relato ele seja lido. Por quê? Porque alguém se interessaria em ler um relato meu. Então, esse título, ele seria uma forma de aguçar a curiosidade daquela pessoa, de trazer vontade para aquela pessoa ler o seu texto. Então, o seu título ele tem que ter uma característica chamativa, tá? Algum recurso linguístico que você pode utilizar ali para chamar a atenção do seu público-alvo e ele possa ler o seu texto. Porém,
como eu já tinha citado, alguns textos eles não possuem necessariamente um título, uma titulação. Por que que alguns textos não possuem isso? Muitas vezes acontece de eu querer fazer um texto e trazer uma característica surpresa, que o leitor só vai identificar que aquela surpresa está ali no final. E durante o texto eu vou dando algumas dicas. E aí eu não quero dar um título para eu não dar uma pista para o meu leitor, para eu não resumir, tá? O que é que vem em seguida. Então, alguns desses textos eles não vão ter título, mas quando houver, ele vai ser sim um dos principais recursos para esse texto, tá certo? Nós temos também a nossa introdução, tá? A nossa introdução, ela vai ser caracterizada justamente pela contextualização do que vai ser dito, relatado ali nesse gênero, certo? Nela nós vamos encontrar alguns recursos, tá? Textuais, como por exemplo o próprio narrador, como é que o narrador ele vai estar descrito aí para gente. Ele vai estar descrito a partir da pessoa verbal ali, do pronome, principalmente dos pronomes que vão ser utilizados dentro do texto, para a gente conseguir identificá-lo. Então, vamos lá. Se eu estou narrando meu texto em terceira pessoa, aí eu já identifico que aquele narrador ele não necessariamente vai estar inserido no meu texto. Ele estava vendo, ele estava observando, tá? Ele vai ter características de narrador de terceira pessoa, a gente só especifica qual. Se eu já tenho um narrador que se coloca dentro do texto, esse narrador ele já vai ser um narrador ali que participou da situação. A gente viu que esse gênero, Nathalie também falou lá na outra aula junto com a Hortência, que esse gênero ele vai ser uma forma, né, de descrever uma situação real, não uma situação ficcional. Então, vai que esse personagem aqui, essa pessoa citada, ela participou da situação e ela mesma está narrando. Então, ela já vai ser um narrador-personagem. Então, aí o narrador ele também já vai ser descrito. Os personagens, né, as pessoas, as coisas, tudo que fez parte daquela situação que você está relatando também vai estar aí nessa introdução e a situação. Então, é muito importante deixar claro para o seu leitor de início do que você vai tratar, tá certo? E aí, é muito importante também relatar e apresentar o tema principal do relato, tá certo? Então, vamos lá, eu quero falar sobre uma situação que aconteceu na minha rua, aqui em Tracunhaém, de que quando choveu, alagou. Então, eu vou citar, vou relatar, fazer um relato pessoal de quando isso aconteceu, tá certo? Outro ponto, eu citei o narrador em terceira pessoa, mas nos relatos é muito mais comum narradores em primeira pessoa, certo? Justamente por ser um relato pessoal. Então, obviamente, vocês vão precisar se colocar um pouco mais no texto. Obviamente, pode ser utilizado outros narradores, mas desde que haja uma produção, tá, muito forte em torno dessa narrativa, para que ela não fuja do sentido do gênero, tá certo? Porque esse é um outro gênero e não um relato pessoal. Então tem que tomar um pouco de cuidado aí, só um adendo. Também é muito importante a gente prestar bem atenção nas informações de tempo e espaço, quando a gente for pôr no texto, porque quando o Igor for tratar um pouco do desenvolvimento, ele vai citar essa questão, justamente porque o desenvolvimento ele vai precisar reforçar as ideias da introdução. Então, esse tempo e esse espaço eles precisam estar muito bem construídos e apresentados na introdução, para que essa organização que eu citei lá no início, ela seja bem descrita, tá certo? Que ela seja bem entendida pelo seu leitor. Então, lá no desenvolvimento, quando o Igor for falar agora, vocês vão perceber que os tempos verbais, os pronomes pessoais, mas precisam estar de acordo com a introdução. Então, não entendam a parte gramatical de um texto, a parte contextual do texto, como coisas distintas. Tudo faz parte de uma construção. Tudo faz parte da mesma produção textual, tá certo? Então, fiquem com o Igor agora, que ele vai citar um pouquinho sobre o desenvolvimento e a conclusão. Bom, gente, dando continuidade àquilo que a Jennifer já havia falado, a gente vai agora analisar e entender um pouco sobre a questão do desenvolvimento e conclusão do gênero textual relato pessoal. A gente viu, por exemplo, que o relato pessoal ele é justamente um texto descritivo, certo? Ou seja, a gente vai descrever sobre fatos que aconteceram em nossas vidas, seja algo positivo ou algo negativo, e no desenvolvimento desse relato, ele pode ser dividido de acordo com os integrantes apresentados na introdução.
Quais são esses integrantes, professor? A gente vai ter lá a descrição do local, a descrição do personagem, os objetos, o tempo em que está participando, a questão da história. Então, todos essas características precisam estar bem claras na questão do desenvolvimento. Então, esse personagem, ele está claro? Então, o espaço, o tempo em que ocorre. E com isso a gente vai ter alguns outros elementos que vai estar também inserido na questão do desenvolvimento, que é o caso dos verbos. Ou seja, se é um relato que aconteceu, esses verbos precisam estar o quê? No pretérito, certo? E alguns podem estar até no presente, mas em sua grande maioria esses verbos vão estar no pretérito, no passado. Então, tenha cuidado também na colocação desses verbos, certo? Então, caso você tenha colocado um personagem, o tempo é importante que os verbos utilizados condigam com o tempo mencionado, certo? Além da gente também ter a caracterização dos personagens a serem citados, ou seja, deixar de maneira clara que personagem é esse, esclarecedora, para poder reforçar a questão do relato e não deixar ele confuso nas nossas cabeças quando a gente for ler o texto. Então, vê só, o texto é narrado, né, em primeira pessoa. Então, ter cuidado com essa questão dos verbos inseridos. É importante também, eu sempre falo que é bom a gente estar se perguntando quem é a pessoa que vai estar nesse relato, o que se trata desse relato, quando ocorre, onde ocorre, como ocorre, certo? E como conclusão e desfecho do relato pessoal, já que você deixou mencionado lá em cima, na introdução e no desenvolvimento, os personagens, o espaço, o tempo, as características deles, agora é hora de fechar essas pontas soltas, certo? Então, essa conclusão ela precisa acontecer de maneira mais clara, apresentando o desfecho de toda a história, dos personagens também, porque não adianta eu citar o personagem no meu relato e não mostrar um desfecho da história dele, certo? Então, é importante observar se todos os elementos que você citou no seu relato pessoal estão fechados. Então, a conclusão ela vem dessa forma, sem deixar ideias abertas ou pontas soltas, tá certo? Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Beijão!